Muito bem, pessoal. Vamos lá dar início a mais uma aula. Agora que vocês já viram um pouco sobre circuitos elétricos, viram lá como é que funciona uma fonte de corrente alternada, como é que é a corrente contínua. No último vídeo que eu passei para vocês viram lá alguns exemplos de componentes eletrônicos, o que eles fazem, como é que eles funcionam. E a maior parte dos circuitos eletrônicos são circuitos de corrente contínua. Existem circuitos eletrônicos de corrente alternada, mas eles são bem específicos e não é exatamente a mesma corrente alternada que a gente tem na tomada de casa. Então, vamos diferenciar as coisas e vamos trabalhar aqui com a ideia do circuito eletrônico em corrente contínua mesmo. Então aqui, vamos dar uma passada. Dando uma revisãozinha bem rápida, nós temos aí como fontes de corrente contínua as pilhas. Essa aqui é a simbologia quando a gente faz o desenho de um circuito, né? A gente vai utilizar essa simbologia para identificar uma fonte de corrente contínua no circuito. E aí pilhas e baterias são fontes de corrente contínua. Outro exemplo de fonte de corrente contínua é uma fonte dedicada a isso. Isso aqui, por exemplo, é uma fonte que eu posso suprir de tensão ou suprir de corrente e ajustar o valor que eu quero aqui. A fonte do computador também, a fonte ATX, ela é uma fonte de corrente contínua. E alguns componentes aí para a gente relembrar, nós temos os resistores, aqui temos alguns exemplos. E aí, esse aqui eu nem vou parar para explicar, porque isso aqui era exatamente para a prática que a gente ia fazer. Então, isso aqui é um resistor de 4 bandas, aqui embaixo você tem um resistor de 5 bandas. Naquele vídeo do Iberê, ele já explicou o suficiente do que a gente precisa aí. Naquele vídeo, o Iberê mostrou também um potenciômetro, que é um resistor variável. Então, entre o pino de uma extremidade e o pino da outra extremidade, você tem um resistor, na verdade é uma camada de grafite circular, passando por aqui, de 50K, tá vendo aqui nesse caso? E aí você tem no pino do meio uma ponteira que fica variando aqui, né? Conforme você gira a chave, essa ponteira faz contato em alguma parte dessa fita de grafite. E aí, se você medir entre uma extremidade e o meio, você tem uma resistência variável. Nós temos os capacitores, e aí nós podemos representá-los assim. Essa primeira simbologia é de um capacitor não polarizado, e esse aqui de um capacitor polarizado. Ou pode ser como o Iberê mostrou lá no vídeo, né? Meio côncavo aqui. Esses capacitores aqui circulares são capacitores eletrolíticos. Esses aqui, laranja, azul, esse aqui vermelho, verde, são cerâmicos. E esses aqui que parecem plásticos são de poliéster. Normalmente os de poliéster e os cerâmicos são não polarizados e os eletrolíticos são polarizados. Polarizado quer dizer que você tem que ligar da forma correta, da polarização correta, senão ele vai ser danificado, ele vai estourar. Quando você liga uma fonte de computador ATX, por exemplo, na tomada, ela está esperando uma tensão de 110, você põe na tomada 220, ela dá uma explosãozinha. O que explode, que faz aquele barulho e que sai fumaça, normalmente é um capacitor. Aqui nós temos os diodos e LEDs. Diodos e LEDs são a mesma coisa, são diodos. Na verdade, o LED é um diodo emissor de luz. Então, se a gente pudesse ver aqui dentro desse encapsulamento preto, a gente veria algo parecido com isso aqui, ó. Isso aqui emite a radiação eletromagnética quando passa uma corrente, só que é uma radiação bem abaixo aí do infravermelho normalmente. Aí você tem os LEDs infravermelhos, que é aqueles que se utilizam normalmente em controle remoto de uma TV, por exemplo, tá? Você não vai ver, porque o nosso olho não consegue captar. E acima do infravermelho você já começa a ter as tonalidades de cores, né? O vermelho até o último LED, que é violeta. A cor do LED não é dada por esse encapsulamento aqui não, ó. Esse encapsulamento é só um difusor. Tanto que você pode ver LEDs com encapsulamento assim, ó, totalmente transparente, e eles pode ser vermelho, ele pode ser verde, ele pode ser azul, ele pode ser branco. O que dá a cor do LED é o tipo de material utilizado aqui, ó, no semicondutor, beleza? É isso que vai dar a frequência de onda que é emitida. Então, ela pode ser dentro de uma frequência do espectro visível, e aí você vai ver uma cor, ou pode ser do espectro invisível, normalmente do infravermelho. Eu não conheço LED de ultravioleta, tá? Aliás, eu nem sei se existe LED violeta, eu acho que o máximo que se conseguiu foi o LED azul e o LED branco. Pode ser que tenha o LED violeta aí, eu desconheço. Esse aqui é uma ponte de diodo, eu não vou explicar isso para vocês agora, isso aqui seria muito importante explicar numa aula presencial. Outro componente eletrônico que nós temos, então nós vimos resistores, capacitores, os diodos, os LEDs. Outro componente eletrônico muito importante é o transistor. O transistor, ele é a base da computação. Então nós temos dois tipos de transistor, não vou entrar em detalhes aqui. Vou dar exemplos com o transistor NPN. A base, o que tem dentro de um processador de computador são transistores. Bilhões de transistores. Esse transistor aqui, ó, ele é grandinho. Ele é mais ou menos o tamanho de metade de um caroço de feijão. Esse aqui pretinho.
o desenho esquemático de um transistor, né? Vocês viram aqui, tem os dois. Vamos trabalhar com esse NPN aqui, só para vocês entenderem. Você tem aqui 3 pontos, eu tenho 3 perninhas, 3 pinagens. Então, uma é o coletor, a outra é a base e a outra é o emissor. Nesse tipo de transistor, a corrente segue nesse sentido, do coletor para o emissor. E a base funciona como se fosse uma torneira. Então, eu fecho ou eu abro. Eu deixo passar ou eu fecho e não deixo passar a corrente aqui do coletor para o emissor. É como se fosse um diodo controlado por uma base. E a corrente não vem no sentido contrário. Então pensa no diodo, que só deixa a corrente passar num sentido, que é esse primeiro componente aqui, ó. Só passa nesse sentido. Se eu colocar a corrente no outro sentido, ela não passa. O transistor vai fazer a mesma coisa, só que eu consigo controlar a abertura e fechamento disso com uma tensãozinha aqui na base. A gente vai ver quando eu simplesmente abro ou fecho. Eu aplico tensão ou eu não aplico. Basicamente eu ponho um 0 ou eu ponho 1. E aqui considerando que o 0 é o terra e o 1 é ter corrente. Por exemplo, 5 volts. Pode ser 3 volts, pode ser 10 volts, 12 volts, não importa. O que importa é que o 1 significa tem energia, o 0 significa que está no terra. Então eu posso utilizar um transistor para funcionar, por exemplo, como uma porta lógica, que a gente chama de porta NOT ou porta não. Esse aqui embaixo é um CI, um chip, em que eu tenho dentro dele vários transistorzinhos simulando portas NOT. Vocês vão ver no vídeo que eu vou mostrar daqui a pouco como é que funciona isso aqui. Mas basta vocês só entenderem que aqui dentro desse encapsulamento eu tenho várias portas lógicas do tipo NOT. E uma porta NOT, ela funciona basicamente assim, ó. Tem aqui meu transistor, aqui está o meu coletor, o meu emissor, a minha base, certo? Para ele funcionar como uma porta NOT, eu vou ter que colocar um resistorzinho aqui, limitador de corrente. Eu aplico uma tensão aqui positiva, pode ser 5 volts. E a outra parte eu ligo no terra, que pode ser, por exemplo, o negativo de uma pilha ou simplesmente o terra mesmo de uma fonte de tensão contínua. Eu meço a tensão de saída do meu transistor não no emissor, mas aqui no meu coletor, para ele funcionar como porta lógica. E aqui na base eu tenho a minha tensão de entrada. Então, entrada aqui, saída aqui. Como é que funciona o transistor? Idealmente, eu tenho que passar uma corrente daqui para cá, correto? Imaginando que nesse sentido da saída vai ter uma carga lá na frente, alguma coisa que limite a corrente, a gente entende que por aqui passando por dentro do transistor, a resistência tende a zero, é quase zero. Então se eu aplicar uma corrente aqui, ela vai passar praticamente toda ela daqui para cá. Mas eu posso fechar essa válvula. Como que eu fecho? E como que eu abro? No caso de um transistor desse tipo, se eu aplicar uma tensão aqui, ó, uns 5 volts, por exemplo, aqui, eu vou permitir que a corrente passe por dentro do transistor. Então, eu apliquei uma tensãozinha aqui, vamos dizer de 5 volts mesmo, e aí a corrente passa toda por aqui. Se a corrente passa toda por aqui, aqui na saída eu vou enxergar como se eu tivesse ligado direto no terra. É como se eu fechasse uma chave aqui, ó. E aí, se eu estou vendo direto o terra, a medição que eu vou fazer aqui é de 0 volts. Então, eu aplico 5 volts aqui, eu vejo 0 do outro lado. Se eu aplicar 0 volts aqui, ou seja, conectar isso aqui até o terra, o que vai acontecer? Eu estou abrindo essa porta aqui. E aí, eu não tenho esse fluxo de corrente. Resultado, a corrente vem por aqui. E aí eu consigo medir daqui, em relação à fonte ali, eu meço 5 volts. Em resumo, de novo, se eu aplicar 5 volts aqui, essa portinha aqui fecha, no sentido de fechar uma chave, e a corrente desce direto. E aí, quando eu vou medir, eu acabo medindo terra. Eu meço 0. Se eu aplicar 0 aqui, isso aqui vai ficar aberto. Eu não tenho contato daqui para o terra. Esse contato vem direto para cá. E aí, eu meço 5 volts. Entra 5, sai 0. Entra 0, sai 5. Por isso que chama porta NOT. Ela vai inverter. Ela é um inversor. Ela vai inverter a polaridade do que eu aplicar aqui. Ou seja, se entra 0, sai 1. Se entra 1, sai 0. Esse é o símbolo da porta NOT. É um triângulozinho com a bolinha aqui. Entrou A qualquer, vai sair um X. Então, se A for 0, X é 1. Se A for 1, X é 0. Essa forma de apresentar aqui é o que a gente chama de tabela verdade. Então, a tabela verdade da porta NOT nos diz o seguinte. Entra 0, sai 1. Entra 1, sai 0. Sempre a última coluna é a saída, a resposta, e a primeira coluna, ou as primeiras, como vocês vão ver em outras tabelas aí, são as entradas. No caso aqui tem uma entrada só, uma saída só. Como a gente está trabalhando com binário, eu tenho uma entrada, eu tenho duas possibilidades aqui, 0 ou 1, assim como eu tenho duas possibilidades de saídas, 1 ou 0, perfeito? Saca só esse videozinho que eu vou mostrar para vocês aqui. Bem, amigos do GV Ensino, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Eletrônica Digital na Prática. Hoje nós vamos
conhecer na prática a porta lógica mais simples de todas, que é a porta inversora, também conhecida como porta NOT. Vejam só, a primeira coisa é que as portas lógicas, elas vêm num CI. Então nós temos aqui esse é um chip, também conhecido como CI. CI é a abreviação de circuito integrado. Então, dentro desse CI aqui, nós temos várias portas lógicas. No caso especificamente desse CI aqui, nós temos aqui um CI 74HC04. Olha. E dentro desse CI aqui, do 7404, nós temos, como podemos ver aqui na impressão, 6 portas inversoras. Olha só, o CI ele tem aqui do lado esquerdo, vocês conseguem ver que bem na pontinha da caneta tem uma curvinha aqui, como se fosse um corte, olha só. É o que nós chamamos de chanfro do CI, é um chanfro, é um corte, e que aqui na folha nós podemos ver aqui representado por essa meia-lua. A ideia é que esse chanfro aqui, nós sempre vamos trabalhar com ele montado à esquerda. Por que isso? Porque uma vez que eu coloque o chanfro na esquerda, o primeiro pino abaixo do chanfro é o pino 1. Então nós temos aqui o pino 1, depois vai o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, cada pino com a sua função. E depois, em frente ao 7, continua 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, que é o último pino dessa porta lógica, ou dessas portas lógicas do CI 7404. No caso aqui da porta inversora, nós podemos ver o seguinte: eu tenho que alimentar ela no pino 14, alimentação positiva VCC, 5 volts. E no pino 7 é o GND, é o meu terra, é o meu negativo. Então, eu vou colocar aqui entre o VCC e o terra, entre o pino 14 e o pino 7, eu vou alimentar com 5 volts. E uma vez que eu alimentei o CI, eu posso utilizar qualquer uma dessas 6 portas inversoras, que elas vão funcionar. Uma vez que eu tenho, então, o protoboard e o meu CI, onde é que eu vou encaixar o CI? Eu coloco ele aqui no meio. Eu vou colocar o CI. E aí eu só vou fazer um pouquinho de pressão aqui, só para ele entrar. Aqui no meu circuito eu já tenho aqui previamente a alimentação do CI. Aqui, como tínhamos visto aqui na folha, o pino 14 é onde vai a alimentação positiva da porta lógica. Então aqui o pino 14 vem aqui do barramento, que eu vou ligar no positivo da minha fonte. O pino 7, que como vimos é o terra, também está aqui embaixo, olha só, o pino 7, um fiozinho marrom, que vem aqui para o barramento de baixo, que eu vou ligar aqui no negativo da minha fonte de 5 volts. Então aqui, continuando, eu peguei aqui no pino 3, que é a entrada dessa segunda porta lógica. Poderia pegar qualquer outra porta lógica, eu escolhi pegar a segunda, mas poderia fazer esse teste com qualquer uma das outras. Escolhi aqui o pino 3, onde eu tenho a entrada dessa porta inversora. Então vejam aqui, olha lá, o pino 3 é onde está entrando a porta inversora. Eu tenho esse fio aqui e tenho o resistor de pull down indo para o terra. E também aqui do pino 3 vem esse fio branco e azul para o botão e do outro lado do botão positivo. Então aquela lógica do pull down que nós tínhamos estudado antes. De maneira que quando o botão estiver solto, o pull down manda 0 para o pino 3, para a entrada da inversora. E quando eu apertar o botão, eu vou mandar através do botão nível lógico alto para a entrada do pino 3. Já o pino 4 é a saída dessa inversora. Eu liguei um resistor e um LED indo para o terra. E aí nós temos o circuito montado que vai testar essa porta inversora 7404. Então aqui eu estou usando uma fonte de 5 volts, como vocês podem ver aí agora. Eu vou fazer a alimentação do circuito. Então vou ligar o positivo aqui em cima e pegar aqui o negativo e vou conectá-lo aqui embaixo. E vejam só, o LED já acendeu. Por que que o LED já acendeu? Porque o botão está solto, está entrando 0 aqui no pino 3, está entrando 0
na entrada inversora e se entra 0, ela inverte e sai 1. Quando eu pressionar o botão, aí eu vou estar jogando 1 para a entrada, aí o LED tem que apagar, porque se entra 1, tem que sair 0. Vamos ver? Veja só, quando eu aperto o botão, aí entra 1, a porta inversora inverte e sai 0. Se eu soltar o botão, volta a entrar 0 e sair 1. Ou seja, na porta inversora, sempre vai sair o oposto do sinal que entra. Se entra 0, sai 1, e se entrar 1, sai 0, o LED apaga. Muito bem. Agora vamos entender aqui, ó. 1, verdade. O que sai do outro lado? 0, não, falsidade, tá falso. Entrou falso, sai verdadeiro, ok? Isso é o princípio da tabela verdade de uma porta NOT. Se a gente fosse pegar um circuito que simulasse isso, observe esse circuito aqui, ó. Eu tenho uma chavinha e essa chavinha vai representar para a gente a entrada, tá, de uma porta NOT, que é o que eu chamei de A. E a lâmpada vai representar a nossa saída. A gente convenciona que chave aberta quer dizer 0, chave fechada quer dizer 1. Luz acesa quer dizer 1, luz apagada quer dizer 0. Então, se eu deixar a chave aberta, ou seja, A igual a 0, a corrente segue nesse sentido aqui, ó, e acende a lâmpada. Tá vendo? Tenho aqui minha fonte de corrente contínua, corrente nesse sentido aqui, acendeu a lâmpada. Nesse caso aqui, ó, A igual a 1, ou seja, fechei a chave. Corrente aqui, ela vai buscar o caminho de menor resistência, que no caso é aqui, ó. Passando aqui diretamente pelo fio e não pela resistência. Se eu faço isso, eu fechei um curto-circuito aqui, a lâmpada não se acende. Então, se eu entro com 0, sai 1. Se eu entro com 1, sai 0. Entender isso é muito importante, que essa é a base da lógica digital. Essa é a base do funcionamento de um processador. Essa é a base da programação procedimental e quando a gente trabalha com expressões lógicas. Aliás, programação lógica funcional também. Você tem que entender isso aqui se quiser seguir para esse caminho. Agora, existem outras portas lógicas. Na verdade, eu vou mostrar para vocês aqui 5 portas lógicas. Essa segunda porta aqui é o que a gente chama de porta NAND, que é a negação do AND, a negação do E. Eu vou mostrar aqui o circuito, explicar como ele funciona, mas vocês vão entender melhor depois que eu explicar a porta AND, tá bom? Esse aqui é um circuitinho, o 7400, que é onde tem aqui encapsulado 4 portas NAND, tá bom? Então, como é que ele é? Eu vou colocar 2 transistores aqui, ó, em série. Tá vendo que eles estão em série? Ó? Se eu pegar o caminho da corrente, eu passo por um e depois pelo outro, na sequência. Isso está em série. Se eu aplicar 5 volts aqui no V1, o que acontece com a saída? Vamos entender. Quando eu aplico uma tensão aqui no transistor, a tendência dele é deixar a corrente passar, correto? Se eu aplicar 0, ou seja, o terra, a tendência é ficar aberto e não deixar nada passar. Então vamos entender aqui, ó. Apliquei 0 em V1, isso aqui fica aberto, a corrente segue esse caminho. Então a gente desconsidera o V2. Apliquei 1, ou seja, apliquei uma tensão aqui. Aí a corrente vai tentar seguir para cá, certo? Se eu aplicar 0 aqui, aqui está aberto, a corrente vai seguir do mesmo jeito para cá. Se eu aplicar 1 aqui e eu aplicar 1 aqui também, a tendência é então, já que eu fechei os dois, é a corrente descer direto. E aí eu vejo 0 aqui. Ou seja, em resumo, aqui só vai sair 0, ou seja, eu só vou interligar isso aqui até o terra se eu aplicar 1 nos dois. Qualquer outra combinação que eu fizer, 0 e 0, 0 e 1, 1 e 0, aqui vai sair 1, ok? Esse é o princípio da porta NAND. Mas eu posso colocar na frente da porta NAND um inversor, que a gente acabou de ver lá, que é a porta NOT. Então, quando aqui sair 0, esse 0 é a entrada daqui, aqui vai sair 1. Então, vamos colocar aqui, ó. Eu coloquei 0, aqui. Coloquei 0, aqui. Quando aqui está 0, isso aqui vai ficar aberto, então a corrente passa direto para cá, isso aqui é 1. Esse 1 está entrando aqui. Se aqui é 1, isso aqui ficou fechado, a corrente desce direto, eu estou ligando isso no terra. Aqui é 0. Portanto, se eu coloco 0 e 0 na entrada, a saída é 0. Se eu fizer diferente, eu aplico 0 aqui, eu aplico 1 aqui. Quando eu aplico 0, de novo, aqui fica aberto. Então não interessa o que aplicar aqui embaixo, aqui já está aberto. Então a corrente vem direto para cá, nós temos 1. Ao entrar 1 aqui, ó, o que sai do outro lado? A gente já viu, sai o 0. Certo? Bom, e se eu aplicar 1 e 0? Bom, se eu aplicar 1 aqui, se fecha, a corrente pode descer. Só que eu apliquei 0 aqui.
Então aqui ainda está aberto, não tem jeito da corrente descer, ela vai vir para cá. Então novamente nós temos 1 ali. E aqui entrou 1. Se aqui entra 1, ali sai 0. Agora, se eu aplicar 1 e 1, o que nós vamos ter? 1 aqui, fechou, beleza. 1 ali também, fechou. Então, a corrente desce direto. Esse Vout está ligado direto no terra, portanto, 0 ali na saída, né? Então, está entrando 0 aqui na nossa base. Se aqui é 0, aqui fica aberto. A corrente vem para cá, ali dá 1. Ou seja, desde que eu coloco um 0 aqui, ó, ali vai sair 0. Mas se eu colocar 1 e 1, ali sai 1. É como se eu dissesse assim, ó, vamos dizer, hoje é terça-feira e o céu está azul. Falei duas coisas, é terça-feira e o céu está azul. É terça-feira, verdade? Sim. O céu está azul, verdade? Sim. Então a frase completa é verdade. Mas se eu falei, hoje é terça e o céu está azul e hoje na verdade é quarta, então a minha primeira frase está falsa. Portanto, toda a sentença fica falsa. Ou então pode até ser que seja terça, mas o céu está cinza e eu falei que era azul. Então a segunda parte da minha sentença está falsa, mesmo que a primeira esteja correta. Se tem uma parte falsa, toda a sentença é falsa. Para a sentença ser verdadeira, então, as duas partes têm que ser verdadeiras. Então, para sair 1 aqui, ó, na porta AND, as duas entradas devem ser 1. Como é que fica aí, ó? Esse é o símbolo da porta AND. E aí eu tenho a entrada A, entrada B, saída X. Como é que fica a tabela verdade? Se eu entrar 0 e 0, a saída 0. Se eu entrar 0 e 1, saída 0. Se eu entrar 1 e 0, saída 0. Se eu entrar 1 e 1, a saída é 1. Perfeito? Essa é a porta AND. Vamos ver aqui como é que funciona na prática. Estão vendo aí, está escrito fraco, mas dá para ver que é o 74LS08. 74LS08 é a porta E. E olha só que interessante. Ele tem a mesma pinagem da porta O, ou seja, pino 1 e 2 é a entrada, pino 3 é a saída. 4 e 5 é a entrada, 6 é a saída. 7 e 14 é a alimentação. 10 e 9 é a entrada, 8 e saída. 13 e 12 é a entrada, 11 e saída. Todas as portas apontando a saída para a direita. Então, tanto a E quanto a O, elas têm exatamente a mesma pinagem, como a gente vai ver agora as duas aqui na tela ao mesmo tempo. Então, porta E conectada ao circuito e nós vamos novamente testar somente a primeira porta aqui da esquerda. Então, vamos lá. 0 e 0 é 0, 0 e 1. Se eu apertar somente esse botão, também sai 0. 1 e 0, apertar somente o branco, também sai 0. Só vai sair 1 se os dois botões forem pressionados. Então, eu aperto esse e aperto também esse, aí sim sai 1. Então, por isso que ela tem o nome de porta E. A saída só vai ser acionada se a primeira entrada e a segunda entrada forem acionadas. Então, aí está demonstrado o funcionamento na prática. Muito bem, esse vídeo aqui, na verdade, ele mostra a porta AND e a porta OR. Ele mostra as duas portas, eu mostrei para vocês aqui só o pedacinho que fala da porta AND. Mais para frente eu vou mostrar a porta OR para vocês. Então, ó, 0 e 1 dá 0. Olha um exemplo aqui com lâmpadas. Eu tenho esse circuitinho aqui, ó. Se as duas chaves estiverem abertas, ou seja, A igual a 0 e B igual a 0, a lâmpada não se acende. Se a chave A fechar, mas a chave B não, a lâmpada também não se acende. Se a chave B fechar, mas a chave A não, a lâmpada também não se acende. O circuito está aberto. A única forma de acender essa lâmpada é fechando as duas chaves, ou seja, A igual a 1 e B igual a 1. Tá aí um exemplo físico. E a tal da porta NAND que eu mostrei no início? Que são só os dois transistores. Como vocês viram, eu mostrei lá no início, a tabela verdade dela, ela é o inverso da porta AND. Então, se entrar 0 e 0, a saída é 1. Se entrar 0 e 1, a saída é 1. Se entrar 1 e 0, a saída ainda é 1. Então, se as duas entradas forem 1, a saída é 0. É exatamente o inverso da porta AND. Tá aí um videozinho para vocês verem na prática com LED. E como sempre temos feito, aqui começando pela nossa fonte de 5 volts e aqui embaixo o nosso querido circuito montado já no protoboard. Então vou aproximar bem aqui
Espero que dê para vocês enxergarem o modelo do CI 74LS00. Então essa linha 7400 é de portas NAND de 2 entradas. Eu tenho aqui também impresso a pinagem que eu tirei do datasheet desta porta NAND 7400. Vejam que a disposição dos pinos é exatamente a mesma das portas E e OU. Pino 1 e 2 entrada, pino 3 saída da NAND. E aqui no protoboard, estou alimentando o barramento superior com 5 volts positivo e o barramento inferior com o terra, com sinal negativo. Estou também alimentando aqui o CI por esse fio laranja no pino 14, positivo, 5 volts. E aqui no pino 7, aqui embaixo, vem esse outro fio aqui para o barramento inferior, que é o terra. Temos aqui, para simbolizar as entradas, os 2 botões, né? Vou até tirar a capa desse botão aqui. E aqui temos, então, o primeiro botão, sendo alimentado com 5 volts aqui nesta fileira, enquanto que o segundo alimentado por 5 volts aqui. Aqui de baixo sai o fio branco que vai para a primeira entrada, que vem lá do primeiro botão, e aqui o fio branco que vem do segundo botão, indo lá para o pino 2 do CI. O resistor de pull down eu coloquei aqui no botão, né? Na verdade ele está ligado direto no botão e no pino da entrada do CI, bem como esse pull down de 510 ohms que eu estou usando, bem como esse aqui também. Pino 3, que é a saída, tem um resistor de 220 ohms que vai para o LED azul. Ou seja, nós vamos testar então a primeira porta lógica do 74LS00 dessa NAND. Vamos testar essa porta lógica aqui, mas como você sabe, todas elas devem funcionar da mesma forma. Então, vamos começar aqui, olha só. Os 2 botões estão soltos, 0 e 0, está saindo 1. Está correto, porque é uma porta não E. Então, numa porta E, 0 e 0 sairia 0, mas na não E inverte sai 1. Se eu colocar então 0 e 1, apertar somente esse botão, continua saindo 1. 1 e 0, continua saindo 1. E se eu apertar os 2 botões, apertar esse e apertar esse, 1 e 1 sai 0. É a única condição em que sai 0. A condição 1 e 1 na porta não E. Então, está funcionando plenamente na prática, de acordo com a tabela verdade, esse CI da porta não E 74LS00. Muito bem. Antes de falar da porta OU, ou simplesmente porta OR, vamos falar da porta NOR, que é a Not OR, ou não OU. Aqui nós temos 2 transistores em paralelo. Esse aqui é um circuitinho integrado, o 7402, que tem 4 portas NOR aqui dentro. Como é que ele funciona? Veja só. Se eu colocar aqui, ó, o estado alto, ou seja, 1, o que acontece aqui? Fecha o circuitinho, a corrente desce direto, portanto, o Vout fica ligado no terra. E aí não importa o que eu colocar em V2. Se eu colocar 0 em V2, desde que tenha 1 aqui. Se eu colocar 1 em V2, deu na mesma. Se eu colocar 0 em V1 e colocar 1 em V2, também a corrente vai descer por aqui. O Vout está no terra. Então o único jeito daqui ser estado alto é eu colocar 0 aqui e 0 aqui. Que as 2 portas ficam abertas, a corrente só pode ir para cá. E aí aqui aparece 1, beleza? Bom, a porta NOR nós vamos ver a tabela verdade dele daqui a pouco. Vamos ver aqui como é que é a porta OR. Se essa aqui é a NOT OR, eu preciso inverter a saída para que ela seja uma porta OR, ou uma porta OU. Então eu vou colocar um inversor na frente dela. Como é que vai funcionar? Vamos ver o exemplo aqui, ó. Se eu entro com 1 aqui e 0 aqui, ó, o que vai acontecer? A corrente desce por aqui, portanto esse é o caminho da corrente, aqui aparece 0. Esse 0 é a entrada desse. Se aqui é 0, aqui fica aberto, a corrente vem para cá, portanto é 1. Se eu colocar aqui, ó, 0 aqui e 1 aqui, o que vai acontecer? A corrente desce por esse de cá, aqui vai aparecer 0 e aqui vai aparecer 1, já que ele inverte, né? Se eu colocar 1 e 1, bom, a corrente vai descer pelos dois. Aqui continua sendo 0, aqui continua sendo 1. Mas se eu colocar
0 aqui e 0 aqui, o que vai acontecer? Os dois ficam abertos, o único caminho da corrente é para cá, então ali vai aparecer 1. Aqui fechou, a corrente desce por aqui, ali aparece 0. Esse é o princípio da porta OU. Aí nós temos o símbolo da porta OU. Como é que é a tabela verdade? Ó? Se entrar 0 ou 0, a saída é 0. Se entrar 0 ou 1, a saída é 1. Se entrar 1 ou 0, a saída é 1. E se entrar 1 ou 1, a saída é 1. Então basta que tenha uma entrada alta para que a saída seja alta. Para que a saída seja baixa, seja 0, as duas entradas têm que ser 0. Dá uma sacada nesse vídeo aí. Eu também imprimi aqui para a gente ver exatamente o esquema desse CI. Então aqui nós podemos ver exatamente a função de cada um dos 14 pinos. Estou usando aqui a porta OU 74LS32. Então veja lá que, por exemplo, o pino 1 e o pino 2 são a entrada da primeira porta lógica e o terceiro pininho lá é a saída da primeira porta lógica. Então essa aqui é a organização interna do CI da porta lógica. No caso aqui a porta OU. E é exatamente esse esquema que estamos vendo aqui. Eu estou alimentando tudo com 5 volts, vou mostrar para vocês agora. Aqui está a fonte, 5 volts. Então eu tenho aqui pino 14, estou ligando ele aqui em 5 volts, que vem lá da minha fonte, e o pino 7 aqui no terra. E depois eu conectei aqui 2 botões que estão conectados nas entradas 1 e 2 da primeira porta OU. E aqui os nossos resistores de pull down. Por fim, aqui no pino 3 nós temos um resistor que vai para o LED de saída. O circuito vocês estão vendo aí na imagem também. Pois bem, então o funcionamento da porta OU segue a tabela verdade que a gente já conhece. Na porta OU, se a primeira entrada ou a segunda entrada forem acionadas, a saída será acionada. Por isso ela tem esse nome de OU. Qualquer uma das entradas que for acionada, ligará a saída. E é isso que nós vamos comprovar aqui agora na prática. Eu vou apertar o primeiro botão e quando eu apertar o primeiro botão, eu estarei jogando 5 volts direto lá para o pino 1 da primeira porta lógica. Vejam lá, o LED acendeu. E o segundo botão, quando eu aperto ele, estarei jogando 5 volts direto para o segundo pino da porta lógica. Também tem que acionar a saída. Então, 0 e 0 a saída está desligada, 0 e 1 a saída liga, 1 e 0 a saída liga, e quando eu aperto os 2 botões para colocar 1 e 1, a saída também liga. Então aí está demonstrado o funcionamento da porta lógica OU. Estou usando o CI 74LS32, como vocês estão vendo aí. Agora, como prometido, o que acontece se eu não tiver os resistores de pull down? Eu vou tirar aqui um resistor de pull down aqui, só o do primeiro botão da primeira entrada. E vocês vão ver que sem o resistor de pull down, olha só, a saída já foi acionada. Quer dizer, eu não apertei o botão está solto, porém a entrada ela está flutuando. E a flutuação ele está considerando que é nível lógico alto. Por isso que mesmo sem entrar 5 volts em nenhuma das entradas, como a primeira entrada está flutuando, ele está considerando ela como nível lógico alto e está acionando o LED. Aí a importância de você ter um resistor de pull down ou de pull up no seu circuito. Colocando agora o resistor de pull down de volta ao circuito, o LED apaga porque agora sim estou puxando terra para as entradas quando o botão está solto. Então aí está demonstrado o funcionamento da porta lógica OU. Muito bem, então entrou 0 e 1, saída é 1. Beleza. Olha um exemplo aqui físico. Eu tenho 2 chaves novamente. Se eu fechar, ou melhor, se eu deixar aberta a chave A e a chave B, a lâmpada não acende. Mas se eu fechar a chave A, ela fica igual a 1. Esse é o caminho da corrente, a lâmpada acende. Se eu fechar só a chave B, tá aqui o caminho da corrente, a lâmpada acende também. E se eu fechar as duas, tá tranquilo, a lâmpada acende.
Então basta fechar uma das chaves e a lâmpada se acende. E no caso, como é que fica a tabela verdade da porta NOR? Ela é o inverso da porta OR. Então, entra 0 ou 0, a saída é 1. Entrou 0 ou 1, a saída é 0. Entrou 1 ou 0, a saída é 0. Entrou 1 ou 1, a saída é 0. Então, basta que tenha uma entrada alta para que a saída seja baixa. Se eu quiser uma saída alta para essa porta lógica aqui, eu tenho que deixar as duas entradas baixas. Olha esse vídeo aí. Vamos agora acompanhar o CI da porta não OU 7402. Essa porta não OU, ela tem uma pinagem diferente. O 7402 tem uma pinagem diferente dos outros CIs que estamos vendo até aqui. Vejam que ele tem as portas invertidas, as portas apontadas para a esquerda. Então ele foge daquele padrão que vimos da E, da OU e da não E. Então o pino 1 é a saída da primeira não OU, e o 2 e o 3 é a entrada. Só para comparar aqui, a não E que estudamos há pouco, veja só como é diferente, né? Então, aqui nós fizemos a ligação, vou colocar aqui mais de perto, o mesmo esquema, né? Resistor de pull down no botão, de um lado vindo 5 volts, de outro indo aqui para o pino 2, que é a primeira entrada. O pino 3, que é a segunda entrada, vem do outro botão, já com resistor de pull down, e do outro lado 5 volts, o mesmo circuito lá da não E. Aqui a saída, que é o pino 1, vem o resistor para limitar a corrente do LED, 220 ohms, e o LED em si. A alimentação do CI, pino 14, pino 7, normal. E vejam agora o seguinte, 0 e 0 está saindo 1, o que está correto, esse aqui é uma porta não OU, então ela vai funcionar ao contrário da OU. Então 0 e 0 sai 1, 0 e 1 sai 0, está correto. 1 e 0 sai 0. E se eu apertar os dois botões, 1 e 1, também continua saindo 0. Muito bem, então, resumindo, nós temos aqui 5 tabelas verdades para as 5 principais portas lógicas. Então, está aqui a tabela verdade da porta NOT, da porta NAND, da porta NOR, da porta AND, da porta OR. Algumas coisas que a gente precisa ver aí com clareza. A tabela verdade da porta NAND é exatamente o inverso da tabela verdade da porta AND. E eu só posso dizer isso se eu considerar que as entradas são as mesmas. Qual a ordem que eu vou colocar aqui? Primeiro 1, depois o 0, primeiro 0, como é que eu faço isso? Na verdade, eu posso colocar em qualquer ordem aqui, desde que todas as outras estejam na mesma ordem dessa para eu poder comparar. Então eu só posso comparar essa tabela verdade da porta NAND com a tabela verdade da porta AND, porque as entradas estão na mesma ordem, tá vendo? Então eu coloquei 0 e 0, aqui a saída é 1, aqui a saída é 0. Coloquei 1 e 0, aqui a saída é 1, ali a saída é 0. Então vocês vão notar, ó, que as saídas são sempre o inverso uma da outra. A mesma coisa acontece aqui, ó, com a porta NOR e a porta OR. Uma é o inverso da outra. Quando aqui for 1, lá é 0 e assim segue. Perfeito? Temos aí as 5 tabelas e é só com isso que você joga o seu Minecraft. É assim que funciona o processador, só com essas portinhas lógicas, e é com essas portinhas lógicas que o computador vai fazer contas mirabolantes, e aqui o computador vai criar imagens, que o computador vai ler o que o teclado está escrevendo, que o processador vai mandar informações para a placa de vídeo. Na placa de vídeo você tem uma GPU que funciona exatamente com essas portas lógicas. É só com essas portas lógicas que a gente faz as células de memória de uma memória RAM. É assim que funciona toda a placa-mãe, a parte lógica dela. Então, isso é a base da base de sustentação da lógica digital, da eletrônica digital, e que faz funcionar todo o nosso mundo conectado por computadores hoje em dia. Em resumo, porta NOT, entrou 1, saiu 0, entrou 0, saiu 1. Porta OR, entrou 0 e 1, sai 1. Porta AND, entrou 0 e 1, sai 0. Na porta AND, basta que tenha um 0 para que a saída seja 0. Na porta OR, basta que tenha uma entrada 1 para que a saída seja 1. Temos mais 2 portas lógicas para mostrar aí. Eu falei das 5 principais, mas nós temos mais essas 2 aqui, ó, que é a XOR e a XNOR, ou NXOR. Tem outro jeito de escrever isso aqui também. Essa porta lógica é o seguinte, isso aqui a gente chama de OU exclusivo. O que é o OU exclusivo? Olha só a tabela verdade da porta OR. Entrou 0, 0, sai 0, basta que tenha 1, sai 1. Na porta XOR, ela só aceita a entrada 1 quando tem apenas um 1. Se eu tiver 2 entradas 1, a saída é 0. E a porta XNOR, ela é o inverso
da porta Shor. Por que eu estou mostrando essa porta aqui? Que vocês vão ver que ela é muito útil num somador. Só que enquanto as 5 primeiras portas lógicas que eu mostrei para vocês, elas funcionam basicamente com transistor mesmo. Então aqui é só um transistor, aqui você tem 2 transistores em série e mais um na frente, aqui você tem só os 2 em série, aqui você tem 2 transistores em paralelo, aqui você tem 2 transistores em paralelo e um na saída. Essa porta você não faz só com os transistores, você faz com portas lógicas, então são portas que têm muito mais transistores para funcionar. Elas são específicas, que a gente chama, esse X aqui é de exclusive, tá? De exclusivo, a gente chama também essa porta de ou exclusivo. Vou dar um exemplo da vida real. Quando você fala assim, ó, vou pegar aqui o do OR. Você fala assim, eu vou sair de calça ou de tênis. Se você sair de calça, tá certo, você falou, você sai de calça ou de tênis. Se você sair de tênis, tá certo também, a saída é 1. Se você saiu de calça e de tênis, beleza, você falou a verdade. Agora, quando você diz assim, eu vou sair ou de calça ou de tênis, você está dizendo que se você sair de calça, você não vai sair de tênis. E que se você sair de tênis, você não vai sair de calça. Então, se você sair de calça e tênis, é falso. Então, a gente chama de ou exclusivo, só pode um. Ou um ou outro. Ou você assovia ou você chupa manga. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Beleza? Bom, aqui entra a parte de função algébrica das portas lógicas. Eu posso representar aquela minha porta lógica como uma expressão. Assim, ó. Em vez de desenhar o circuito, eu posso colocar assim, ó. S igual a pontinho B. O que eu estou dizendo? Que a saída ela é igual ao quê? A e B. Eu posso representar com um pontinho ou só um com outro aqui. Lembra muito a multiplicação, né? Da função algébrica de multiplicação. Não é uma multiplicação, mas você pode representar parecendo a multiplicação. No caso do ou, eu posso representar por A mais B. Na verdade é A ou B. Fica representado assim a expressão lógica. O not. Então, S é igual a negado. Eu posso colocar um tracinho em cima, eu posso colocar um tio em cima, posso colocar um apóstrofo aqui, uma linha. Eu posso colocar essa simbologia aqui. Eu posso fazer assim também, ó. Que a gente chama de não há. Tá aqui a tabela verdade que eu já mostrei antes. A porta NAND, ele é o quê? Ele é uma porta AND, só que invertida. Por isso tem esse tracinho em cima. Então, aqui é uma AND e aqui com esse tracinho em cima eu estou invertendo ela. Eu posso representar dessa forma ou dessa forma. Tabela verdade você já conhece. A porta NOR, como é que eu represento ela? Eu represento A ou B e passo esse tracinho aqui ó, em cima da expressão inteira. Eu estou invertendo o resultado inteiro aqui dessa expressão. Está aqui a tabela verdade, está aqui as formas de representar. E a porta Shor, eu represento ela com essa simbologia aqui. Ó. Quando eu vejo esse maisinho dentro de um círculo, eu estou falando de um ou exclusivo. É uma porta Shor. Represento assim. Vamos ver um exemplo. Eu tenho esse circuitinho aqui. Ó. São 2 portas AND e uma porta OR. Eu tenho 3 entradas. Tá vendo? A entrada A, ela entra aqui e ela entra aqui também. Então, a minha saída dessa porta AND aqui é AB, A e B. A minha saída nessa porta aqui ó, é AC, A e C. O que está entrando aqui? AB ou AC, já que é uma porta OU, beleza? Essa é a expressão lógica de saída. Como é que fica a tabela verdade disso aí? Vamos ver? Eu tenho 3 entradas, não é? Então, tá aqui, 3 entradas. Eu tenho essas 2 intermediárias aqui, ó. E eu tenho a minha saída aqui, certo? Então, a gente pode dividir assim, ó. Como que eu vou preencher essa tabela? Na verdade, essa primeira parte que é da entrada, a gente preenche. As outras partes a gente calcula. A gente usa a tabela verdade para isso. Então, aqui, ó, vamos pegar essa primeira linha aqui, tudo é 0. Então, uma forma de você preencher a tabela é você pegar a primeira coluna aqui, ó, e fazer combinação, né? Eu vou ter 8 possibilidades. Por que eu tenho 8? São 3 entradas, né? Não é binário que a gente trabalha? 0, 1. Então, eu tenho aqui, ó, 2 elevado a 3 entradas, que é igual a 8. Vocês viram que quando eu tinha 2 entradas, 2 elevado a 2, 4. Que foi as tabelas verdade que eu mostrei antes. Se você só tem uma entrada, 2 elevado a 1, você tem 2 saídas. Então, eu tenho 3 entradas, que é o caso aqui. Quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho 8 possibilidades. Então, vamos lá. O que eu faço? Eu pego a primeira coluna aqui e eu vou preencher assim, ó. Metade dela com 0, a outra metade com 1. Pronto. Como são 8, vai ser 4 zeros, 4, 1. A minha segunda coluna, como é que eu preencho ela? Eu vou olhar para a primeira metade aqui, ó,
E eu vou preencher metade com 0, metade com 1. E aqui eu repito, metade com 0, metade com 1. E a minha terceira coluna, como é que eu vou preencher? Eu vou ver aqui, ó, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Beleza? Aqui eu tenho, portanto, todas as possibilidades aí de entradas. Como é que é a saída? Vamos pegar aqui, ó. A primeira saída aqui é A e B, né? Lembra como é que a gente viu a tabela verdade para A e B? Eu vou olhar aqui, ó, não me importa o C. Eu vou olhar só para o A e para o B, ok? Então, entrou 0 e 0, saída é 0. Entrou 0 e 0, de novo, saída é 0. Entrou 0 e 1, saída é 0. Entrou 0 e 1 de novo, saída é 0. Quando é que a saída de uma porta lógica AND vai dar 1? Só quando as duas entradas forem 1. Que é esse caso aqui, ó. Aqui e aqui. Todos os outros casos, se tem um 0 na entrada, a saída é 0. Aqui, ó, AC é outra porta AND, não é? Então eu vou olhar aqui, eu vou olhar para o A e para o C, esquece o B. Olhei para o A, cara, entrou 0. Então, é tudo 0. Aqui entrou 1, beleza, então vou olhar do lado de cá. Bom, se entrou 0 é 0. Entrou 1, vai ser 1, porque entrou 1 em 1, né? 0, 1. Essa parte aqui a gente vai calculando, né? Agora aqui, ó, A, B ou AC. Então é isso ou isso. Numa porta OU, como é que é a tabela verdade da porta OU? Basta que tenha 1 na entrada para que a saída seja 1. Tá? A saída só vai ser 0 se as duas entradas forem 0. Então, nesse caso aqui, ó, as duas entradas são 0. Então, ali vai ser 0, né? Tá aqui o 0. Então, enquanto as entradas forem 0, a saída é 0. Desde que eu tenha 1 na entrada, a saída vai ser 1. Então, tá aí o resultado. Olha outro exemplo aqui, ó. Esse eu vou deixar vocês pensarem. Então, aqui, ó, entradas, a parte intermediária e a saída. Olha como é que fica a tabela verdade. Essa coluna aqui é desnecessária, tá? Bastava só essas 3 aqui, que são 3 entradas. Essa coluna só ajuda porque ela está perto dessa aqui e fica mais fácil de visualizar, tá? Você pode repetir a coluna para facilitar a visualização, mas ela não é tão necessária. Olha o preenchimento, 4, 0, 4, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Aqui repetiu, né, a primeira coluna. Saída intermediária aqui, B ou C. Então, eu vou olhar a tabela verdade da porta lógica OU para saber o que vai dar aqui. E aí, A e B ou C. Ou seja, eu estou vendo o resultado dessa entrada A com essa entrada B ou C. Então, eu vou olhar isso e isso. Então, só vai ser 1 quando as duas forem 1. Então, essa é a tabela verdade desse circuito lógico. Tá aí os dois. Olha que interessante. Vocês estão vendo que são iguais as saídas? Isso significa que esses dois circuitos lógicos são equivalentes. Então, eu consegui construir um circuito lógico aqui, ó, com menos portas lógicas. Antes eu usaria 3, agora eu estou dando 2. É assim que a gente consegue reduzir a quantidade de transistores e manter a eficiência de um circuito. Eu também estou dizendo aqui, ó, que AB ou AC é equivalente a A e B ou C. Isso é muito parecido com a propriedade distributiva da matemática. Na matemática, a gente não faz isso, ó, A vezes B mais A vezes C. Fica assim, não é? Então, na lógica booleana, que a gente chama, na lógica digital, acontece a mesma coisa. Temos aí a propriedade distributiva. Mas não é a multiplicação, hein? Nós estamos falando de circuitos lógicos, de operações lógicas. Olha esse circuito que bacana. Esse aqui parece que vai dar trabalho, né? Como é que eu faço aqui a tabela verdade? Nós temos 1, 2, 3 entradas. Aí, de intermediário, nós temos aqui, ó, esse não A, esse não B, esse não C. Essas mesmas entradas ABC estão aqui representadas. Então, está aqui ABC as 3 entradas. E essas 3 saídas intermediárias, elas estão representadas ali em cima. Esse fio que a gente chama aqui, ó, é o que a gente chama de barramento. Já falamos de barramento em outras aulas. Então, isso aqui é o que a gente chama de bus. Esquisito escrever com o mouse, mas está aí. Então, nós temos esse barramento. Tá vendo aqui, ó? Esse pontinho significa que a entrada A está ligada nesse ponto. E aqui, ó, ela entra aqui no 5. Ok? Onde ela entra também? Aqui no 6. E entra também aqui no 7. Esse barramento aqui é o do B. Olha o B entrando aqui. Então, toda essa linha B, ela entra aqui no 4, ela entra aqui no 6 e entra aqui no 7. E o C, estou pegando esse terceiro barramento aqui, ele entra aqui no 4, ele entra no 5 e ele entra no 7. O não A, estou pegando aqui, ó, essa barrinha do não A, entra no 4 e só. Essa barrinha aqui do não B, ela entra no 5 e só. E a barrinha do não C, ela entra no 6 e só. Essas portas são portas AND, no caso são portas de 3 entradas. Significa que eu estou entrando aqui, ó, não A, E, B, E, C. Tá aqui, ó, não A, B, C. Aqui está entrando aqui, ó, A, não B, C.
Aqui, ó, A, não B e C. Aqui está entrando A, B, não C. Tá aqui. E aqui está entrando A, B e C. Tá aqui. E aqui nós temos a nossa saída M. O que é o M? É uma porta lógica OR de 4 entradas. Então vai ser A negado BC, ou AB negado C, ou ABC negado, ou ABC. Para que a saída M seja 1, basta que uma dessas entradas seja 1. Como é que fica a tabela verdade isso aí? Como é que chega nisso? Trabalho para vocês aí, ó. Façam as saídas intermediárias aqui que vocês vão descobrir. Então aqui, ó, tem um A, B e C como entrada. Quais são as saídas intermediárias? Não A, não B, não C. Super fácil. O que é o não A? É só inverter o A. O que é o não B? É só inverter o B. O que é o não C? Só inverter o C. Aí nós temos mais outras saídas intermediárias, mais outras 4. Essa aqui e essa aqui. E aí, o que eu vou ver no M? Basta que uma dessas saídas seja 1 para que o M seja 1. Muito bem, vocês podem tentar fazer a tabela verdade completa, mas a gente pode analisar essa tabela verdade aqui, ó. Vamos analisar. Se entrou A, B e C 0, o que eu vou ter aqui, ó? A saída vai ser 0. Se o A for 0, o B for 1 e o C for 1, vamos olhar. Opa, o A é 0, mas o não A é 1. Então eu tenho 1 e 1 e 1. Portanto, essa saída é 1. Bastou essa saída ser 1, o que é 1? Então tá lá. Nem vou olhar os outros. Então é isso. Nós temos exemplos de circuito lógico aqui, ó. A gente ouve dizer, na verdade isso é um princípio, né, da lógica digital, que a gente consegue construir qualquer circuito lógico só com portas NAND. Então, por exemplo, esse caso aqui, ó, eu estou interconectando as duas entradas. Estou entrando só com A. É como se eu entrasse com A e A também. Se A for 1, está entrando 1 e 1. O que sai quando entra 1 e 1 numa porta NAND? Sai 0. Mas se eu colocar 0 aqui, então está entrando 0 e 0 na porta NAND. O que sai? Sai 1. Então esse circuito aqui está se comportando exatamente como uma porta NOT. Percebe? Esse circuitinho aqui, ó, isso aqui é uma porta NAND, não é? A gente já conhece a porta NAND. Se eu colocar na frente da porta NAND uma porta NOT, ela vira uma porta AND. Então isso aqui vai funcionar como uma porta AND. E aqui, se eu negar as entradas, o que está acontecendo aqui, ó? Se entrar 0, aqui vai sair 1. Se entrar 0 aqui, aqui também sai 1. Se entrar 1 e 1, aqui sai 0. O único jeito de sair 1 aqui é se as duas entradas forem 0, ou seja, se aqui for 1 e 1. Então isso aqui vai funcionar como uma porta... Bom, desculpa pelo desenho aí, mas desenhar com mouse não é a coisa mais fácil do mundo. Isso aqui está mostrando pra gente que a gente pode fazer qualquer circuito lógico só com portas NAND. Eu também posso fazer a mesma coisa com porta NOR, ao invés de porta NAND. Então a porta NOR, ela também é universal. Também posso fazer qualquer circuito com porta NOR. Então aqui, ó, eu fiz uma porta NOT. Aqui agora, olhando aqui embaixo, ó. Se eu inverter as entradas de uma porta OR, ela vai funcionar como uma porta AND. Se eu inverter a saída de uma porta NOR, ela vai funcionar como uma porta OR. Para finalizar, então, deixo aí para vocês duas expressões lógicas para vocês calcularem o valor de S dados os valores de A, B, C e D. Bons estudos. Até mais.